Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns pressupostos do PNL, tá? No vídeo anterior eu falei o porquê que eu procurei o PNL para estudá-lo e hoje eu vou trazer alguns princípios básicos, alguns pensamentos que podem te ajudar a refletir. Se você faz, não se culpe por isso, nós todos temos algo que precisamos melhorar. E se você realmente faz isso, e se você em algum dos tópicos fala, poxa vida, eu acho que eu tô fazendo isso, eu acho que eu faço isso, existem exercícios que a gente vai postar aqui também para que consigamos evoluir, consigamos melhorar, ok? Então, vou explicar algumas coisas. O primeiro deles, que é muito dito, sempre que você lê um livro de PNL ou que alguém fala sobre PNL, é sempre muito dito sobre o mapa não é território. Essa frase é bem fatídica, assim, todos dizem ela, né? O que quer dizer que o mapa não é território? Cada um tem uma maneira de pensar, né? O meu mapa é um mapa, o seu mapa pode ser outro. Então, é importante a gente entender que nós vemos o mundo de acordo com a nossa percepção de mundo. E o mapa, o nosso mapa, não é território, ele não é de todos, né? Claro, a gente pode explicar como nós vemos a vida para alguém, mas não impor com que essa pessoa veja a vida da mesma maneira que nós, porque ela não teve as mesmas experiências, ela não teve as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades muitas vezes. Então é importante a gente entender essas diferenças, tá? O segundo pressuposto é toda experiência possui uma estrutura. Então, assim, qualquer experiência da nossa vida, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem sensação, ela tem temperatura, ela tem tudo, né? Tanto uma experiência muito boa, né? Como, por exemplo, eu me casei, no dia do meu casamento, eu usei um perfume que até hoje, quando eu sinto o cheiro desse perfume, me remete ao dia do meu casamento. O momento em que eu entrei, eu casei no campo, então aquela sensação, aquela brisa batendo no meu rosto. Então tudo isso, quando eu sinto aquela brisa, quando eu tenho essas sensações, me remete a um dia muito feliz da minha vida, que foi o dia do meu casamento, né? Assim como meu pai faleceu há alguns anos e o dia da morte dele também ficou muito gravado em mim. Eu lembro do cheiro daquele dia, né? Eu lembro da sensação, eu lembro do gosto da lágrima, né? Existem coisas que nos marcam profundamente. Então, tudo que acontece, tudo que acontece tem uma estrutura, tá? E o PNL ele tenta reestruturar algumas coisas, né? Aquelas em que estamos sofrendo. Então, uma pessoa às vezes que tem um trauma muito grande de algo, a gente tenta buscar o que é isso e tenta reprogramar, né? Para que aquilo não cause mais tanta dor, tanto sofrimento. Que seja uma lembrança, algo que ok, não foi legal, mas que aquilo não seja tão sofrível para a pessoa, tá? Terceiro, se alguém posso, eu também posso, né? Deveria ser o nosso pensamento. Assim como vocês, eu também tenho esse ponto a melhorar. Às vezes a gente vê algo e fala assim, nossa, não, mas isso é muito difícil, né? Só que a gente já tentou? Não. É aquela mesma coisa quando você vai dar para uma criança uma salada, né? E essa criança não quer comer. Ela fala, não, mas eu nunca experimentei, eu não quero, eu não gosto. Então, assim, não tem não tem muito porquê. A gente tem sempre que tentar buscar o nosso melhor, né? E buscando o nosso melhor, a gente pode entender que as pessoas fazem coisas diferentes de nós e que quem sabe se a gente fizer dessa forma, a gente também vai poder, né? Então, se alguém pode, eu também posso, sim. Às vezes de outra forma, às vezes fazendo um pouquinho diferente, mas eu consigo sim, tá? Outro pensamento. Quarto, né? O corpo e a mente são parte do mesmo sistema. Parece óbvio, né? Mas a gente não nota isso em algumas situações e a gente acaba prejudicando muito a nossa saúde com isso. Por exemplo, quando uma pessoa está estressada, né, ou acontece alguma situação de estresse, ela fica vermelha, ela fica irritada, ela fica descontrolada, a respiração ofegante, tudo aquilo que foi da mente, né, um estresse mental, veio para o corpo,
né? Isso repetidas vezes, em repetidos anos sendo feito, pode causar uma doença psicossomática, né? Então, eu faço muito esse exercício, a meditação tem me ajudado muito nisso também, além do PNL, que é justamente filtrar um pouquinho, sabe? Algo me estressa, antes me estressava muito, hoje em dia me estressa ainda. Claro que estressa, mas eu tento reagir de uma outra forma. Tenta dar uma respirada, se acalmar e tenta ver de uma outra forma. Se isso for muito difícil, no PNL a gente também consegue reprogramar, né? Quinto, é impossível não se comunicar. Então, assim, a gente fala muito de comunicação e a gente está comunicando mesmo quando não estamos falando. Nós nos comunicamos pelo olhar, pelo jeito de ser, pelo jeito de se sentar numa mesa, pela forma de cumprimentar alguém. Então, a gente se comunica sempre, 24 horas por dia, tá? Então, se você não quer passar uma imagem, às vezes, que não seja a que você almeja, preste atenção nos seus atos, nos seus gestos e no seu jeito de ser. Algumas vezes você chega em alguém e fala assim, oi, tudo bem? A pessoa vira pra você e fala, tudo. Fecha a cara. Obviamente o que ela tá dizendo não é congruente, né? Não tem nada a ver com o que ela está esboçando. Mas ela tá dizendo que tá tudo bem, só que você sabe que não. Tá? Então, faz esse exercício de pensar assim, cara, será que eu estou me colocando ao mundo da forma como eu gostaria de ser entendido, interpretado, né? Sexto, o significado do que falamos é perceptível na reação que causamos. Então, assim, é o jeito de falar, é o tom de voz, são milhões de coisas para que uma comunicação seja assertiva. Então, assim, muitas vezes você vai falar algo para alguém que é bom e a pessoa reage de uma forma negativa. Por quê? Porque às vezes o jeito de falar ou então a entonação de voz, o que a gente quis dizer, não foi colocado da forma correta. Então é importante a gente entender isso também, tá? A comunicação ela tem que ser assertiva em vários quesitos. Não é um discurso pronto. Não é você ler uma folha e um discurso e falar assim. Lidar com pessoas é 24 horas por dia, se colocar no lugar do outro, como ele pensaria que eu estou falando com ele. O que será que ele está pensando que eu quero dizer com isso? Tente um pouco à frente, um pouco além, né? E existem casos que a pessoa está super bem intencionada, falando algo super bacana para alguém, só que a entonação de voz não é legal. E não é por mal, é porque a gente ainda não aprendeu a se comunicar assertivamente. Dá para melhorar tudo isso, tá? Que eu estou falando dá para melhorar. Sétimo, todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso gera bem assim, como posso dizer, polêmico. Porque quando a gente olha para aquela pessoa que nos incomoda, que nos irrita profundamente, é difícil de você entender que ela tem uma intenção positiva. Às vezes a intenção positiva dela é basicamente se favorecer e tirar você do seu eixo, do seu centro de equilíbrio. Então, mas ela tem intenção positiva, Carol? Ela tem intenção positiva de se sobressair. A intenção de uma pessoa quando ataca a outra é de se sobressair, né? Muitas vezes é difícil da gente entender isso, mas a intenção positiva, ela nos liberta de um problema sério que todos nós temos, eu inclusive, que é o julgamento. Julgar é sofrer. Então, quando você julga o outro, você sofre, porque se você está julgando, você tem que ser 1 milhão de vezes melhor do que ele, né? E nós sabemos que somos seres em constante evolução. Portanto, é importante a gente tentar entender que tudo tem uma intenção positiva. Tudo, exatamente tudo, tá? É difícil, é um pouco polêmico, mas até o bandido tem intenção positiva de se favorecer, gente. Um político que rouba milhões, ele roubou o nosso patrimônio, mas a intenção positiva dele é de se favorecer. Ah, mas aí eu tenho que fazer vista grossa e deixar ele fazer? Não isso. Mas no sentido de que entender o que a pessoa quis por detrás daquilo, para amenizar essa sensação da mente e corpo, dessa sensação de revolta, de estresse, que a gente acaba se adoecendo com isso, né? Nosso corpo acaba ficando doente de julgar o tempo todo, julgar. Julgar é um sofrimento absurdo, tá? 8 tem tudo a ver também com relação da intenção positiva, é que assim, as pessoas sempre escolhem o que for melhor para elas.
né? Então, às vezes, assim, você pensa assim, poderia ter feito diferente, eu faria diferente. Palpite todo mundo sabe dar, né, na vida dos outros, então, nossa, a gente adora dar palpite na vida das pessoas, no filho dos outros, né? Eu não tenho filho ainda, mas antes eu pirava, assim, de vontade de palpitar. Hoje eu entendo assim, dentro da realidade dela, ela fez o melhor que podia. Pensa assim, qual é a realidade daquela pessoa? A realidade dela às vezes não é financeiramente tão favorecida, às vezes ela não tem tanta instrução, ela não conseguiu ter algumas oportunidades, né? Nós vivemos num país de extrema diferença social, então assim, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. Empatia, pensa assim, poxa, essa pessoa tá fazendo o melhor que ela pode. Cada um dá aquilo que tem, né? Então, o não julgar cabe aqui nesse tópico também. E o último, e não menos importante, se você faz sempre a mesma coisa, as mesmas coisas acontecerão. Então, o importante é você sempre tentar fazer novas coisas, para que novas coisas aconteçam na sua vida. Então, às vezes a gente vê pessoas por eternidade aí, fazendo a mesma coisa e reclamando daquilo que não deu resultado, né? Então, é importante, errou, ok, pega a bagagem do erro, o que eu aprendi com esse erro, posso melhorar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e aí você começa de novo de uma forma diferente, né? Então, fazer sempre igual por algumas crenças limitantes que a gente tem de não, tem que ser assim ou não tem que ser assim, isso é muito negativo para que os nossos projetos deem certo. Então topa às vezes fazer algo de diferente, quem sabe vai ser bom para você, assim como vai ser bom para todos que estão ao nosso redor, né? Eu falei aqui, são os 9 tópicos, tá? Eu retirei algumas informações de um livro que eu tô lendo agora. Eu vou colocar o livro, o nome, o autor todo aqui embaixo na descrição do vídeo. E assim, se esse vídeo fizer sentido pra vocês, se vocês acharem que foi bom, que agregou alguma coisa, né? E aí vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá? O meu objetivo aqui, vocês podem ver que eu não tô fazendo edição de vídeo, eu não tô colocando musiquinha, eu não tô colocando nada, é mesmo um bate-papo, algo que eu quero entregar de uma forma mais simples pra vocês, de uma forma que seja mais acessível a vocês, né? E eu tô tentando falar isso de uma forma bem acessível também, tá? Isso foi uma coisa do 9º tópico que eu mudei na minha vida. Antes, pra eu fazer algo, eu queria que isso fosse o melhor. Então eu vou colocar um vídeo no YouTube? Não, eu tô há meses pensando em começar a fazer vídeos e aí eu ficava pensando, não, tem que ser uma edição muito boa, tem que ter música, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, o mais importante é a mensagem que eu quero passar, né? Então, assim, eu vou fazer de uma forma simples porque é dentro do tempo que eu tenho, né? Eu também não tenho muito tempo pra gravar, pra editar vídeo, eu não tenho tempo pra isso, mas eu gostaria de fazer esse bem pra quem estiver vendo. Então, assim, eu espero que seja de bom uso pra todos, ok? E a gente vai se comunicando, vai falando aqui, estaremos unidos sempre. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me perguntem, porque se eu não souber, vou estudar e vou pesquisar pra falar pra vocês, ok? Gratidão, obrigada, gente, até a próxima!